Imagina que tu tá num mundo apocalíptico no qual o planeta Terra tá vivendo um cataclisma solar. E como se não fosse o bastante, criaturas que imitam a forma humana estão saindo da Terra para fazer sabe lá o que com as pessoas desse mundo. Durante esse processo ainda temos a ajuda dos humanos que restaram, das autoridades. Porém, ainda assim vemos a humanidade aos poucos sendo destruída pelo medo que os chamados visitantes trouxeram junto com eles. Meu nome é Jael Pedrotti, eu sou psicólogo clínico e pergunto para vocês, será que nessa sociedade ainda poderíamos usar a psicologia para tomarmos decisões boas? Ou será que seríamos tomados pela paranoia de No, I'm not a human? Fica aqui que eu vou te explicar. Contexto do jogo. Sabemos pela psicologia que diversas coisas alteram nossa capacidade de pensar, fazendo com que a gente cometa erros básicos que, se tivéssemos bem das nossas faculdades mentais, não cometeríamos. É exatamente isso que o jogo faz. Ele nos tira da nossa sanidade, monta um colapso por conta do sol estar queimando cada vez mais o planeta. Tanto que a única possibilidade de viver nesse mundo é vivendo à noite, quando as temperaturas caem. O dia vira tão exaustivo por conta do calor que uma mera interação para checar se as pessoas da tua casa são humanas já consome quase toda a tua energia. Como se isso não bastasse, um comunicado na TV confirma o que teu vizinho disse na primeira noite. Criaturas que se disfarçam como humanos estão saindo pela Terra para ocupar o planeta. E teu vizinho ainda alerta, aconteça o que acontecer, não fica sozinho. Ou se ficar, não conta para as pessoas. Mas quem são as criaturas? O que elas querem? E como eu diferencio os visitantes dos humanos normais? Com o tempo, o jornal te dá mais dicas sobre isso. Dentes perfeitos e brancos, unhas com terra, olhos vermelhos, axilas depiladas, todas essas características foram atreladas aos visitantes por eles. Portanto, qualquer pessoa que evidenciar qualquer uma dessas pode ser considerado um visitante e eliminado da casa. Cada noite, mais e mais pessoas vão aparecendo na tua porta, cada uma diferente da outra. Cabe a ti escolher quem tu deixa entrar e quem tu manda embora da tua varanda. Então é aí que o jogo começa, o terreno está perfeitamente formado. Incertezas, pressão para sobreviver, pistas confusas sobre as novas criaturas, deixando a casa perfeita para o visitante principal, o viés da confirmação. O viés de confirmação, ou viés cognitivo, como a gente costuma chamar na clínica, é um atalho mental que acontece quando a pessoa tende a buscar interpretar e lembrar informações de modo a confirmar aquilo que ela já acredita, enquanto ignora ou desvaloriza dados que vão contra a crença dela. Pensa assim, a maioria das pessoas pensam que políticos são todos corruptos. Logo, quando elas veem notícias, vão acabar destacando mais as notícias que estão falando de escândalos, fraudes, desvios de dinheiro, do que as que falam de uma ação beneficente que ocorreu por tal partido. Agora imagina no cenário do jogo. O noticiário diz que esses indivíduos são perigosos e que precisamos ficar atentos aos sinais das pessoas que entram na nossa casa. Depois vemos pela janela que o mundo não está lidando muito bem com toda essa catástrofe, que todos estão longe de se sentirem seguros em suas casas ou protegidos pela autoridade. Para piorar, durante a noite um homem pálido e sem camisa, com calça jeans, visita a frente da tua casa periodicamente perguntando se tu está sozinho. Claro, isso te coloca medo. Isso quando ele não aparece na janela, segurando uma cabeça de um cadáver ou só olhando para ti. Tudo isso ajuda para que tu cada vez mais use o viés da confirmação para escapar vivo. Um rosto diferente, um olhar estranho, uma fala confusa, já é capaz de fazer com que tu duvide se a pessoa da tua porta é uma ameaça ou não. Eventualmente aparecem algumas pessoas bem agressivas, pedindo para entrar e deixar de bobagem. Algumas delas são fanáticas religiosas e outras pessoas só aparecem indefesas. Todas essas coisas que eu falei fazem com que desconsideremos que existem pessoas que morreriam para defender sua religião, que são agressivas com os outros sem motivo aparente, ou que não tem ninguém mais para defender elas. Tudo isso não faz com que a pessoa deixe de ser humana. Mas isso não interessa. Quando a nossa vida está em risco, a gente coloca as pessoas do outro lado e tentamos avaliar friamente a situação. Por conta desse viés, a gente procura que cada detalhe prove que essa pessoa é um visitante, e não o contrário, fazendo com que a nossa crença já parta de um lugar que todos na nossa porta são visitantes até que se prove o contrário. Como não sabemos se eles podem imitar comportamentos e falas humanas e o quão bom eles seriam hipoteticamente nisso, acabamos deixando visitantes entrarem e boas pessoas na rua. Como o viés piora conforme a gameplay? A cada dia a TV te avisa sobre uma característica diferente dos visitantes, colocando sempre uma pulga atrás da orelha de quem está jogando. Eles começam falando dos dentes, depois das mãos, olhos, axilas e assim respectivamente. O problema é que aos poucos começamos a encontrar anormalidades onde não existia, logo eliminando pessoas por conta da percepção que tivemos sobre as características que foram dadas na TV. Diga-se de passagem que em nenhum momento nós somos ditos se a FEMA, a organização do governo que dá informações, é realmente alguém que podemos confiar, e se eles também forem visitantes e quererem causar caos entre as pessoas.
Com o tempo, as pistas ambíguas levam ao excesso de cautela. Começamos a não ter mais paciência para entender que os dentes dos humanos podem estar perfeitos, porque eles cuidam bem, ou que os olhos estão vermelhos só por causa do sol, é visitante e deu. Vale dizer também que o jogo brinca com o viés da negatividade, fazendo com que, ao dar o poder da escolha na nossa mão, ele faça com que, em muitos momentos, a gente decida que não vale a pena errar. E se for preciso deixar humanos não entrarem para que os visitantes também não entrem, é um preço que vale a pena se pagar. Isso faz com que a gente feche a porta para humanos, deixando a gente cada vez mais desesperado, porque não queremos deixar monstros entrarem, mas também não podemos estar sozinhos porque senão os monstros vão entrar. E a situação fica cada vez mais delicada. Isso quando a gente não deixa um visitante entrar e acaba descobrindo e eliminando ele, criando um efeito bola de neve e fazendo com que a gente fique cada vez mais desconfiado. Nesse momento, qualquer coisa vira um visitante. A vontade de se trancar no porão e nunca mais sair. A psicologia por trás do jogo. Em ambientes de medo e incerteza, nossa amígdala cerebral é ativada, fazendo com que a gente tome decisões mais focadas na emoção do que na razão. Isso se deve porque quando a gente fica com medo ou inseguro, a gente acaba tendo a atividade do nosso córtex pré-frontal diminuída, nos deixando menos racionais e mais movidos por atos impulsivos. Só que quanto mais tempo passa e mais estresse nós somos expostos, o nosso eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal, responsável por preparar o nosso corpo para lidar com ameaças, acaba ficando muito estimulado por conta da situação de estresse não passar. Esse eixo é ativado toda vez que precisamos de uma resposta rápida a uma situação. Ele coloca mais glicose no nosso sangue e altera a nossa atenção e memória, focando muito mais no perigo. Quando enfrentamos uma situação de estresse crônico por estarmos passando todo o tempo nervosos e ansiosos, nós temos o nosso sistema imunológico afetado, assim como a nossa pressão arterial e frequência cardíaca. Como lidar com isso no jogo e na vida? Perceber o nosso corpo e os nossos sentimentos é uma das principais tarefas da psicologia. Quando fazemos isso, ficamos muito menos suscetíveis a cometermos atos impulsivos por conta da nossa amígdala ou hiperestimulação do eixo HPA. Muitas pessoas acham que isso é bobagem por parecer muito simples, mas tomar consciência do que passa na nossa cabeça é extremamente árduo. Voltando para o jogo com essa consciência de pensamentos e sentimentos, a gente consegue nem que seja levemente perceber se a gente está reforçando a suspeita sobre uma pessoa quando na verdade não há motivo aparente. Assim, a gente tem menos chance de deixar humanos do lado de fora. A busca por contra-evidências também é algo a se considerar. Quando estamos jogando No I'm Not a Human, além de buscarmos sinais para visitantes, também precisamos procurar sinais de humanidade nas pessoas que aparecem na nossa porta. Aceitar que a gente não vai conseguir 100% saber se essa pessoa é visitante ou não, faz com que a gente fique um pouco menos pressionado a sempre acertar, aumentando nossas chances de conseguir discernir quem é quem. A chave para fazer boas escolhas é tentar ficar o mais calmo possível. Para isso, a regulação emocional é muito importante. Técnicas de respiração, atenção plena e atividades que te conectem com quem tu é como pessoa. Tudo isso pode te acalmar quando o estranho bater na tua porta e falar: "Oi, posso entrar?" Se gostou desse vídeo, vai deixando um like e se inscreve aqui. E dá uma olhada nos outros vídeos. Bora ficar forte que nem elefante.